rápido, né? De toda essa crise. Às vezes a gente fica aqui muito fechado no nosso mundo aqui. Quando eu falo nosso mundo, eu falo Brasil, né? A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Mas a gente vê que a situação do Brasil, perto de muitos países do mundo, é uma situação muito, muito favorável. Nós estamos muito melhor do que muitos países do mundo, graças a Deus, né? O pessoal olha aí o preço da gasolina, da carne, do arroz e fala, meu Deus, o Brasil não é o Brasil, gente. Se você parar para ler as notícias do mundo inteiro, você vai ver que perto do restante do mundo, no Brasil, a gente ainda está bem melhor, a gente está abençoado, né? Teve país que a gasolina está custando mais de 4 vezes o que era, né? Eu sei que a nossa gasolina está terrivelmente alta, né? A comida aumentou bastante, tudo aumentou bastante, mas tem país que aumentou muito mais, tem país que está faltando comida. A gente, graças a Deus, paga caro, mas come. Imagina se você não tem nem o que comer, se você não pode comprar. Tem país faltando carne, tem país faltando diversos alimentos. Então, assim, a gente não pode entrar nessa de ficar olhando, achando que está tudo ruim para a gente, e, na verdade, para a gente está melhor do que para muitas pessoas, né? Então, eu estou falando isso porque tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. A gente está pregando sobre crises, e é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre crises, e essa pandemia nos colocou em diversas crises. Alguns, né, entraram em várias crises ao mesmo tempo, e eu quero abordar um pouco alguns tipos de crise aqui, né? Eu quero começar lendo com vocês um texto que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrar. Oi, vamos lá. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Queridos, essa história de Ana, né? E era uma mulher que vivia uma crise. Ela vivia uma crise, e hoje talvez não fosse uma grande crise, né? Mas naquela época, para as mulheres daquela época, era uma grande crise. Primeiro, ela não podia ter filhos. A Bíblia diz que ela não podia ter filhos. E não ter filhos naquela época era uma coisa terrível para as mulheres, né? Primeiro, que normalmente o marido ele tinha mais de uma esposa. Naquela época era permitido, né? Então, no caso, o marido ele tinha filho com uma e a outra era estéril, ele não podia ter filho com aquela. Aquela era meio que entrava em uma competição, uma mulher com a outra, né? E aqui literalmente aconteceu isso. Ana, o marido dela, Eucana, tinha outra esposa chamada Penina, e Penina ficava irritando Ana. Ela ficava, olha, eu dei filhos para Eucana, você não deu, eu dei filhos e você não deu, e ficava jogando na cara dela, e ela sofria com aquilo, ela ficava amargurada com aquilo. Outro motivo de não ter filhos se tornar uma crise para as mulheres é porque as mulheres,
quando o marido falecia, né, e normalmente o marido falecia mais cedo do que a mulher, então a mulher, quando ela tinha filhos, os filhos amparavam a mãe, porque naquela época as mulheres não trabalhavam como hoje, né? Hoje uma mulher ficar viúva, ela se vira, porque o mercado de trabalho está totalmente transformado. Hoje as mulheres trabalham, são independentes, não depende do marido. Naquela época, na cultura judaica, uma mulher não trabalhava, ela ficava em casa, cuidava dos filhos, cuidava da casa, da família. Então, quando o marido morria, ela dependia dos filhos. E quando ela não tinha filhos, ela dependia de terceiros. Ela dependia de esmola, ela dependia de pessoas, muitas vezes estranhas, para ajudar, para dar alimento, para ajudar a manter, enfim. Então, era uma situação muito difícil, muito humilhante, não ter filhos. Então, Ana vivia essa crise. Ana vivia uma crise interior. E a Bíblia diz que o marido dela era apaixonado por ela. Então a gente vê o seguinte, a vida de ninguém é perfeita, né? Então ela estava lá, o marido era apaixonado por ela, o marido a amava, ela era, né, casada com um homem de Deus que sempre estava sacrificando ao Senhor. Então era uma vida que aparentemente tinha tudo para ser uma vida muito boa, mas sempre tem o mais, né? Mas ela não podia ter filhos, e ela então era muito amargurada. A Bíblia fala que ela era amargurada de espírito, ela não tinha alegria, porque ela não podia ter filhos. Então, como que ela resolveu essa crise, né? Ela foi até a casa do Senhor, ela foi até o templo, e ela lá orou, e ela consagrou o seu ventre e o seu filho. Ela falou: olha, se eu tiver um filho, Senhor, ele será consagrado ao Senhor, ele será consagrado para a tua obra. E foi assim que aconteceu, amém? Então, ela teve um filho, e ela venceu aquela crise que ela tinha. E a gente tem que entender uma coisa, queridos, as crises, elas são temporárias. A crise não vem para a gente viver eternamente aquela crise, não. A crise vem para a gente aprender e para a gente superar, amém? Então, quando você tiver uma crise, não se desespere, não arranque os cabelos, não fique, né, ansioso, ansiosa, mas você tem que parar para pensar: o que eu faço para sair dessa crise? E eu quero abordar aqui algumas crises muito comuns hoje em dia, especialmente, né, com a questão da pandemia. Algumas famílias entraram em algum tipo de crise, né? A primeira que eu quero abordar aqui é crise no casamento. Crise no casamento. Mulher em casa trabalhando de home office, marido em casa trabalhando de home office, ou um perdeu o emprego, né? Foi muito comum isso acontecer, e enfim, estavam passando mais tempo juntos em casa, né? Então, existe até estatística para isso, né? A violência doméstica aumentou, o número de divórcios aumentou, enfim, várias crises começaram durante essa pandemia nos casamentos. Aproveitar para fazer aqui um anúncio, né, do curso de casais. Então, eu e minha esposa, a partir dessa próxima quinta-feira, nós vamos começar um curso de casais, tá? Então, não vai dar para todos os casais da igreja fazerem, mas aqueles que tiverem interesse, nos procure, tá? Se você não conseguir entrar nessa turma, você já vai ficar próximo aí para a próxima turma, porque nós vamos ter várias turmas seguidas, tá bom? Então, é um curso rápido, ele, né, dura aí pouco mais de 2 meses, então ele acaba, se eu não me engano, acho que vai acabar em 2 meses. Então, é um curso muito rápido, ok? Mas muito importante para você investir no seu casamento, tá bom? Então,
as crises no casamento aumentaram durante esse período de pandemia, pela convivência, e não só pela maior convivência, mas pelo aumento dos problemas. Então, imagina, o marido perdeu o emprego, aí está em casa, aí a esposa começa a cobrar, né? E aí, e o dinheiro? E como é que a gente vai pagar as contas? E isso e aquilo, né? Ou a esposa perdeu o emprego, um dos dois perdeu o emprego, a renda diminui. Tudo isso vai gerando crise no casamento, né? Alguém adoece na família, alguém morre na família, e aí, o que acontece? Crise. Então, uma crise, ela acaba, se a gente não tomar cuidado, ela acaba puxando outra. E foi o que aconteceu durante esse período de pandemia. Famílias viveram várias crises simultaneamente. Então, crise no casamento, né? Eu quero ler uma situação parecida com a Diana, mas está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Perdão, eu quero ler, deixa eu ver aqui, acho que eu anotei errado. Deixa eu achar aqui o texto. Eu anotei errado mesmo. Na verdade, eu vou ler com você Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, amém? Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, coincidentemente, né, esse foi o texto pregado no meu casamento, né, há 25 anos atrás. Então, aqui nesse texto fala que uma casa ela tem que ser edificada sobre a rocha. É uma parábola de Jesus comparando com uma casa física, né? Então, naquela época, eles costumavam construir a casa sobre uma rocha. A rocha era o alicerce. Hoje, o que as pessoas fazem? Cava, coloca concreto, né? Faz um alicerce, uma base para aquela casa não cair. E naquela época, eles construíam em cima da rocha, em cima de um lugar firme, que era para justamente não acontecer isso, a casa não cair, né? Porque quando você construía em cima da terra, da areia, a casa uma hora ela ia começar a rachar e ela ia cair. E na rocha não, ela ia ficar para sempre ali, aquela construção não ia cair facilmente, né? Então, Jesus ele faz uma comparação, que quem constrói uma casa sobre a rocha, uma casa firme, uma casa com base, é aquele que ouve as palavras de Deus e pratica. E aquele que constrói uma casa na areia é aquele que ouve a palavra, mas não pratica. E eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. As crises, elas acontecem. Não existe nenhum casamento na face da terra que não vive crise. Não existe. A pergunta é, por quê? Por que é que,
70% dos casamentos acabam até o 4º ano. Você consegue imaginar isso? 70% dos casamentos acabam até o 4º ano. Gente, é uma estatística terrível. Essa estatística, né? Ela tem num livro da Bispa Lúcia, e ela fala que de cada 10 casamentos, 7 vão acabar. E aí, dentro dessa pesquisa que foi feita, perguntaram para todos os casais, os que se separaram, se divorciaram, né? E os que não se divorciaram. Fizeram a pesquisa com todos e perguntaram sobre os problemas que aqueles casais enfrentavam, sobre as crises que eles enfrentavam. E todos os casais, sem exceção, enfrentavam as mesmas crises. Aqueles que não separaram, eles também enfrentaram as mesmas crises que aqueles que se separaram. Nada mudava. Não foi assim, os que não se separaram é porque não tinham crise nenhuma, viviam numa boa. Os que se separaram é porque tinha muitas crises. Não. Todos, 100%, tinham muitas crises. Como todo casamento, tá, gente? Todo casamento tem crise. O que faz a diferença não é ter ou não ter crise. Se você não quer viver crise no casamento, não case. Porque se você vai casar, você vai ter crise. Se você já é casado, você vai ter crise. Tá? Se você ficar solteiro, você não vai ter crise no casamento, mas você vai ter outro tipo de crise. A nossa vida, ela é uma vida cheia de crises. E eu posso garantir para você, é melhor passar crise casado do que crise sozinho. Como diz o texto, né, lá em Eclesiastes, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta, né? Na hora de dormir, um aquece o outro. Enfim, eu prefiro muito mais enfrentar as minhas crises no casamento e permanecer casado do que, não, vou me separar, não aguento mais, essas crises, esses problemas, a mulher está chata, a mulher está isso, a mulher está aquilo. Não existe uma mulher perfeita, não existe um marido perfeito. Então, se você é casado, ou se você está pretendendo casar, se prepare, porque você vai viver crises. A pergunta é, o que você vai fazer na hora da crise? Essa é a diferença entre quem permanece casado e quem separa. É a atitude diante da crise. É a atitude. Então, eu estava vendo um videozinho do Cláudio Duarte que ele falava, não procure a pessoa certa para se casar. O segredo não está em casar com a pessoa certa, está em aprender a viver com a pessoa errada. Porque você vai ter que viver com a pessoa errada, querido. Não tem a pessoa certa. A pessoa certa, né, na nossa cabeça é aquela do conto de fadas, né? É aquela princesa que só fala coisas lindas, né? Que não faz número 2, não vai nem no banheiro, né? É aquela coisa, a mulher é a mesma coisa, né? O homem é o príncipe e ele vai chegar num cavalo. É mais fácil o cara ser o cavalo do que ele chegar no cavalo, né? Então, não existe conto de fadas no casamento. Não existe esse mundo colorido, cheio de flores. Agora, claro, a gente vive, se a gente souber administrar um casamento, a gente vai viver muito bem. A gente vai viver muito mais momentos felizes do que crises. Mas as crises vão surgir. Então, o segredo está em administrar as crises, em saber o que fazer, como agir na hora da crise. Porque 100% dos casais vivem as mesmas crises.
É claro, um pode ter uma crise maior financeira, o outro tem uma crise maior com o filho, o outro tem uma crise maior no trabalho, e isso tudo influencia no casamento, uma coisa vai influenciar na outra, não é verdade? Então, aprenda a administrar. O que tem acontecido muito, os casais mais antigos têm uma tolerância maior, uma resistência, uma resiliência maior na hora da crise, essa é a verdade. Eu já casei muitas pessoas, eu já, sinceramente, não sei nem calcular quantas pessoas já casei, foram muitas mesmo. Só esse ano, acho que foram já 8 casamentos que eu fiz esse ano. Então, foram muitas pessoas que eu casei há mais de 20 anos de ministério, né? Então, muitos, eu acredito que mais de 100 pessoas, mais de 100 casais. E o que acontece? A gente pensa assim, não, o casal é da igreja, então o casal vai se manter firme o resto da vida, porque é da igreja. Não é assim. Não é assim. Já casei várias pessoas que hoje não estão mais casadas. Eram pessoas firmes, eram pessoas fiéis na igreja, homem de Deus, mulher de Deus, mas na hora da crise não agiram como homem e mulher de Deus. Chutaram o balde, não quero mais, pronto, acabou, e não tem quem faça a pessoa voltar atrás. Vai, senta aqui, meu filho, vamos conversar, senta aqui, vamos. Não quero saber, e acabou. E deixa eu falar uma coisa, vários se arrependeram. Depois eu conversando, né? E aí, pastor, a pior besteira que eu fiz na minha vida foi separar. Eu devia ter lutado, eu devia ter vencido aquele problema, e eu devia estar casado até hoje. Tem uns que tentaram, né, enfim, outra vez, e, tipo assim, caiu na banalidade, né? Como o casamento se tornou uma coisa descartável. Não, eu vou tentando, e vai morrer tentando. E, sinceramente, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero terminar os meus dias com a mulher da minha mocidade, com a mulher que pagou o preço para estar do meu lado a vida toda. Entendeu? Então, não adianta, não coloque na sua mente a ilusão de que separação é solução. Não é problema, porque ninguém vive sozinho. Naquela época o cara podia ter 2 mulheres, imagina o tanto de problema. Né? Não estou falando que o problema vem só da mulher, não, mas imagina, uma mulher com a outra, o marido administrando 2, e imagina a confusão. Né? E hoje, quem casa de novo é a mesma coisa, vai acabar, né, tendo que lidar com 2 mulheres, a ex, a atual e não sei o quê, e a confusão vem, enfim. É muito melhor você aprender a administrar suas crises e permanecer no mesmo casamento até o fim da sua vida aqui nessa terra. Amém? Amém, casados? Quero ouvir um amém de casado aí. Amém. Glória a Deus. E, queridos, às vezes vocês pensam, né? Ah, mas o pastor fala isso, ele não tem crise. Pergunta para minha esposa. Pergunta se a gente não tem crise. A gente tem crise e tem muita crise, gente. A diferença é que a gente aprendeu a lidar com essas crises. Né? A gente aprendeu a conversar, a resolver. Às vezes, né, passa um dia ali com a cara emburrada, no outro dia já está maior love de novo e acabou. A vida é assim, né? A vida continua. A gente não pode desistir, a gente não pode parar, amém? Então, a crise vem para todos, né? Então, a gente já teve a oportunidade de ouvir o Bispo Rodovalho, aí você olha assim, Bispo Rodovalho, tem crise, queridos, muitas, já teve várias, a Bispa Lúcia conta, ele conta. Então, ninguém está livre, não se iluda, não desista de nada na tua vida, porque você está em crise, porque não vai resolver, você está arrumando mais um problema para a sua vida, ao invés de resolver o problema que você tem, certo? Crise com filhos.
ou com os pais, né? Uma crise muito comum. E a gente precisa entender uma coisa: a gente tem que dar educação para os nossos filhos. Aqueles que estão com filhos pequenos, dê educação para os seus filhos, invista, faça o melhor que você pode para os seus filhos. Isso é o que é obrigação de todo pai, de toda mãe, né? Então, crie seu filho na presença de Deus, na palavra de Deus. Como a Bíblia fala, ensine a criança no caminho que ela deve andar, porque mesmo depois de adulta ela não se desviará dele. Então, o que a gente pode dar para os nossos filhos de mais precioso é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é a aliança com Deus. Meus filhos cresceram, queridos, muitas vezes dormindo assim, ó, nas cadeiras, no altar, porque a gente acaba o culto aqui, né? Aí a gente tem discipulado, fica aqui na igreja até meia-noite. Sempre foi assim. A minha vida sempre foi assim. Então, pensa, né? Criança pequena e tal, e a gente tinha 3. Era assim, um fora, um dentro e um no pensamento. Então, era um dormindo assim, o outro dormindo assim, o outro correndo, gente, e a vida foi, né? Meu filho está casando esse mês, o primeiro já está casando esse mês, os outros, em nome de Jesus, vai casar logo também, né? Tô orando para que eu possa voltar à minha lua de mel eterna com a minha esposa, que vai ser maravilhoso, né? Então, um já está namorando e logo vai casar também, enfim. Mas esse é o ciclo da vida. Mas você vai ter crise com seus filhos? Vai. Porque os seus filhos não são você, e você quer que eles sejam iguais a você. Ah, meu filho, ele tem que pensar como eu, ele tem que agir como eu, ele tem que fazer como eu faço, ele tem que isso, aqui. Não. Você tem que ensinar a palavra de Deus, você tem que ensinar aquilo que, né, a palavra de Deus diz. Você tem que criar nos bons caminhos, educar, ensinar tudo que você puder. Mas se o teu filho decidir seguir um caminho que você não gostaria, não sinta-se mal por isso. Não sinta-se mal por isso. Por quê? Porque você não tem esse poder de controlar a vida do seu filho depois de adulto. Enquanto ele está, né, sob a sua responsabilidade, ótimo, você pode colocar na linha, pode isso, pode aquilo, mas chega um momento que você não tem mais como obrigar um adulto a fazer o que você quer, né? Claro que lá em casa eu falo, ó, quer fazer o que vocês querem? É simples, é só mudar daqui. Enquanto está aqui, vai fazer o que eu quero, né? Já são todos maiores, mas também não é para bagunçar o coreto. Quer bagunçar, vaza da minha casa. Eu não vou servir de hotel para maluco, não. Então, agora, tem ideias, tem pensamentos, tem coisas que os nossos filhos, eles vão querer, às vezes, seguir um caminho que a gente não gostaria. Uma profissão que você não valoriza, né, estudar uma coisa que você não gostaria profissionalmente, ou se relacionar com uma pessoa que você não gosta, enfim, tem tanta coisa que pode dar motivo para os pais se contrariarem. Mas pais, né, vai chegar um momento que os seus filhos vão ter vida própria. Vão ter vida própria. Dê o seu melhor enquanto pode, mas depois, fique em paz. Seus filhos vão seguir a vida, vão escolher o caminho deles. E assim como Jesus um dia tocou na sua vida, no seu coração, Ele vai tocar na vida dos seus filhos, Ele vai mostrar para eles qual é o propósito, o chamado, aquilo que Deus tem para a vida deles. Você pode ter certeza que Deus vai fazer, né? E até como pastor, né, às vezes as pessoas olham. Meus filhos, eles sofreram muito, né? Porque filho de pastor rala. Por quê? Todo mundo espera que eles sejam mini pastores, né? Então eles têm que ser santos, eles têm que ter asinha, têm que voar, né? Tem que ser anjo de verdade. Essa pessoa tem que olhar e falar: nossa, o filho do pastor é um mini pastorzinho, né? Essa é a visão que as pessoas têm. Então meus filhos sempre foram muito cobrados. De vez em quando eu ouvi: tu é filho do pastor, cara, tu pode fazer isso não. Eu
Falou, o teu você não é pastor, então o seu pode. Então, não tem diferença, gente. Criança é criança, pode ser filho de quem for, é criança, né? Então, meus filhos sofreram muito, mas graças a Deus, todos três, né, estão ajuizados até o momento, graças a Deus, ainda não perderam a cabeça, não. Mas, você tem que entender que você pode ensinar, mas você não pode obrigar. Você não tem esse poder, amém? Tem pai que quer ficar obrigando filho marmanjo, barbudo, né, a agir como criança. Não existe, né? Não dá. Você tem que entender que seu filho cresce, sua filha cresce, e você vai continuar amando, vai continuar, né, se relacionando, mas você tem que respeitar o limite e não sofrer. E eu já falei para minha esposa, a gente não vai sofrer, não. Eles já sabem o que fazer da vida deles. Então, as decisões que eles tomarem, nós não podemos sofrer por essas decisões. A gente pode ajudar, estender a mão, orar, abençoar, ajudar no que for preciso. Agora, sofrer como se a responsabilidade fosse nossa, não. Então, queridos, as crises virão. Crises de filhos que não têm os pais na igreja. Ou, às vezes, tem os pais na igreja, mas eu já vi, gente, eu já vi situações acontecerem, né? Então, pai, cuidado. Tem pai que briga porque o filho está enfiado na igreja. Não queira ter um filho enfiado nas drogas, não queira ter um filho enfiado na prostituição, não queira ter um filho enfiado na criminalidade, nas boates, nas bebedeiras, nas baladas, nas noitadas. Você vai ver que é muito pior do que um filho enfiado na igreja, né? Então tem pai que às vezes vinha reclamar para mim, para minha esposa, pastor, isso está errado, meu filho vive na igreja, ele está na igreja sei quantas vezes por semana, e no tal dia é célula, tal dia é arena, tal dia é culto, tal dia é isso, tal dia é discipulado, tal dia não sei o quê, e quer isso e quer aquilo, e blá, 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 blá. E eu ouvi aquilo, e né, às vezes a gente tem que segurar a língua, né, porque a vontade é falar, meu querido, se o teu problema é que o teu filho está enfiado na igreja, o seu problema é um problema muito bom, viu? Vou te falar a verdade. Porque eu já ouvi vários pais que me procuram falar, meu filho é traficante, minha filha é prostituta, meu filho é bandido, meu filho já matou não sei quantos, meu filho, né, é isso, é aquilo. Gente, então enquanto seu filho está socado na igreja, dê glória a Deus, dê aleluia e fala, meu filho, não quer dormir aí não? Leva um colchonete, dorme aí na igreja, né? E tem uns que até dormem mesmo, faz aqui noite do pijama, noite sei o quê, né, e dorme por aqui. Então, eu sempre dei graças a Deus pelos meus filhos quando eles estavam envolvidos em alguma coisa, né? Então, sempre dei graças a Deus. Tem pai e mãe que não tem sabedoria. Então, deixa eu te falar, jovem, principalmente adolescente jovem, quer ser intenso. Se ele não for intenso aqui dentro da igreja, ele vai ser intenso em alguma coisa. Ele vai ser intenso, queira que seja numa coisa boa, talvez seja uma coisa boa, vai ser intenso num esporte, né? Um esporte aí, jogar futebol, jogar, nadar, correr, pedalar, fazer alguma coisa, mas jovem, normalmente ele é intenso, então ele vai ser intenso, e se ele não for intenso em coisas boas, ele vai acabar sendo intenso em coisas ruins, e aí, né, o filho arruma uma galera aí que toma todas, aí sai, aí um capota o carro, acontece um acidente, né, uma tragédia, como já aconteceu várias vezes, se envolve com drogas, se envolve com isso, com aquilo. Então, não deixe que o seu filho seja intenso em coisas erradas. Se ele for intenso em coisas boas, esportes, igreja, estudos, qualquer coisa que ele seja intenso, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, fala, vai meu filho, isso mesmo, dá seu melhor lá e tudo, né? Você pode ter certeza que vai ser melhor para você, para ele, em nome de Jesus, amém? E para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho de crise financeira. Não tem como
fechar esse assunto de crise, né? Sem falar um pouco de crise financeira, especialmente nessa pandemia. Muitas pessoas viveram crises, né? Viveram crises financeiras. E eu quero abordar alguns pontos sobre crise financeira. O bispo Rodovalho, ele tem um livro muito bom, recomendo que vocês leiam, O Dinheiro e Você, né? Leia esse livro, muito bom. Mas crise financeira, só a crise financeira daria alguns cultos, né, para a gente falar. Mas eu vou tentar resumir aqui algumas coisas importantes, tá? Primeira coisa que a gente tem que aprender com as nossas finanças é ser responsável. A gente muitas vezes quer jogar toda a responsabilidade para Deus. Tem gente que fala assim: Senhor, dizimei, agora é contigo. Aí a pessoa pensa que ela pode fazer todo tipo de loucura, todo tipo de irresponsabilidade, porque ela é dizimista e Deus vai ter que se virar para fazer as besteiras que ela faz dar certo. E não é assim que funciona, queridos. Dizimar e ofertar é uma obrigação nossa como cristão, né? É um ato de fé, sim. Protege as nossas finanças, sim. Livra do devorador, do gafanhoto, migrador, cortador, de mamon, né? O diabo, ele realmente fica impedido de tocar nas suas finanças. Mas tem gente que é pior do que o diabo, que consegue fazer um estrago na própria vida pior do que o estrago que o diabo faria. Por quê? Porque não sabe administrar o seu dinheiro. O dinheiro, né, o bispo fala isso no livro, o dinheiro você tem que aprender a respeitar o dinheiro. Você tem que aprender a respeitar o dinheiro. Então, sabedoria na administração financeira é necessário. Pastor, eu não sei e tal. Olha, no curso de casais, inclusive, tem uma lição só sobre finanças. Então, os casais que forem fazer o curso vão ter essa lição de finanças, tá? Mas tem livros, olha, eu vou recomendar para vocês livros, existem livros muito bons. Você quer ser um bom administrador financeiro das suas próprias finanças? Leia, estude. Como qualquer assunto na nossa vida que a gente quer aprender, a gente precisa estudar. Tem coisa boa e tem coisa ruim, cuidado com o que você vai ler, mas pegue boas referências, né? Pegue bons autores e tudo, que com certeza, não só autores cristãos, mas autores que são empreendedores, que são bons administradores, que têm ensinamentos que te ajudam a sair das crises financeiras. Então, a primeira coisa que você precisa é aprender a administrar as suas finanças, ser responsável. A maioria das pessoas que vivem crises financeiras, tem pessoas que vivem crises financeiras e tem pessoas que vivem em crise financeira. Tem gente que vive uma crise e sai, mas tem gente que mora na crise financeira. Então ela, desde que se entende por gente, ela está quebrada. E aí, se você parar para analisar, a pessoa ganhava 1.000, estava quebrada. Aí depois passou a ganhar 2.000, continuou quebrada. Depois ela passou a ganhar 3.000, continuou quebrada. Depois ela começou a ganhar 5.000, continuou quebrada. Depois ela estava ganhando 10.000, continuou quebrada. Daqui a pouco ela está ganhando 20.000, continua quebrada. Então, o problema não está em quanto você ganha, mas como você gasta. Tem gente que é viciada em gastar mais do que ganha. Então ela está ali, ela usa todo o limite dos cartões de crédito que ela tem, ela usa o cheque especial, ela pega empréstimo no banco. Quanto mais ela deve, mais ela arruma dívida. Eu já trabalhei em banco, tá, gente? Então eu sei o que eu estou falando. Eu conhecia funcionário público que ganhava R$35.000,
E aí o que acontecia? Ele já devia todos os empréstimos possíveis. Tudo que era possível pegar, ele já tinha pego. Aí, uma vez por ano, tinha um reajuste, né, o reajuste salarial. Então, ninguém pode fazer um empréstimo maior do que 30% da renda. Então, o cara ganhava 35 mil e 30% dos 35 mil já era a parcela do empréstimo que ele devia. Aí aumentava 10% o salário, né? Num ano lá aumentou 10%. Ou seja, aumentou, ele podia pegar mais um pouco. No outro dia ele estava sentado na mesa. Quanto que dá para eu pegar aí? Quanto que dá para eu pegar aí? Era viciado, entende? Tem gente que tem uma compulsão por gastar, por se endividar, por se enrolar. Então, presta atenção, não tem como Deus te abençoar se você é irresponsável. Não tem como. Você só pode gastar o que você ganha. Então, a maioria das pessoas vive quebrada, não é porque falta a bênção de Deus, não. São dizimistas, são ofertantes, faz tudo direitinho, mas não consegue mudar de vida, por quê? Porque é irresponsável financeiramente. E não tem, querido, como Deus te abençoar na irresponsabilidade. Você tem que ser responsável, você tem que saber, quanto gastar, como gastar, e mais importante, como investir o seu dinheiro, guardar, poupar, investir. Você nunca pode gastar 100% do que você ganha. Se você gasta tudo que você ganha, você já está errado. Você tem que ter uma reserva. No mínimo, mínimo do mínimo, você tem que guardar 10% de tudo que você ganha. Isso é o mínimo. Menos que isso, já está errado. Você tem que todo mês pegar 10% que você ganha e guardar. Não estou falando de dízimo, não. Estou falando guardar para você. Guardar. Tá? Se você não sabe investir, pelo menos poupa. O ideal é investir. Mas quem não sabe investir, começa a poupar pelo menos. Começa a guardar. Guarda na poupança. Guarda ali num CDB, um negócio bem conservador para você não correr risco. Mas guarda. Pastor, mas eu ganho salário mínimo. Conheço pessoas que ganhando salário mínimo, conseguiram juntar dinheiro, construíram um prédio e hoje vive de aluguel e construiu um prédio ganhando salário mínimo. E hoje tem vários apartamentos no prédio, aluga e vive do dinheiro dos aluguéis, ganhando salário mínimo. Não é problema ganhar salário mínimo. É claro que ninguém quer ganhar salário mínimo, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer um salário melhor, mas não é culpa do quanto você ganha, sim de como você gasta. Então esse é o principal problema. Tá? Segundo, seja fiel. Já falei, dízimo, oferta é obrigação do cristão, temos que ser fiel. Se você não é fiel, o devorador entra, as suas finanças são atacadas. Como a Bíblia fala, é como colocar o seu salário num saco furado. Você olha e fala, cadê meu dinheiro? Acabou, sumiu, desapareceu. Então quem não é fiel vai sofrer ataques, E nunca murmure e nem desanime. Ah, que droga de vida, de dinheiro, de trabalho, de salário, de não sei o quê. Sabe aquela pessoa que reclama o tempo inteiro? Ah, que isso, que aquilo, tal, não entra nessa. Agradeça a Deus pelo salário mínimo, depois pelos 2 salários, pelos 3. Daqui a pouco você vai estar ganhando 20 salários, daqui a pouco você vai estar próspero, feliz, abençoado, mas não reclame daquilo que você ganha. Dê glória a Deus sempre, agradeça a Deus sempre e trabalhe para ganhar mais. Seja inteligente para ganhar mais, mas não reclame do pouco que você ganha, porque é bênção de Deus.
né? E a maioria das pessoas começam ganhando pouco, começa a vida ganhando pouco mesmo. E a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai pegando experiência, vai aprendendo novas coisas, vai trabalhando, né, em novos desafios, e a gente vai acabando prosperando e crescendo financeiramente. Mas dê graças a Deus pelo pouco que você tem. Se hoje você tem pouco, agradeça a Deus, porque tem gente que não tem nada. Tem gente que não tem nada, então se você tem pouco, você já está melhor do que muitos. Então, trabalhe para crescer, mas não reclame. Não reclame daquilo que você tem. Amém? E nunca desista. Tem gente que desiste dos sonhos, desiste dos projetos, desiste, né, de algo que Deus colocou no teu coração. Aí, comprovadamente, gente, a maioria dos empresários bem-sucedidos hoje, eles tentaram mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Sabe o que é falir 10 vezes? A maioria faliu 10 vezes ou mais. Então, realmente não é fácil. É por isso que a maioria das pessoas, né, acabam trabalhando para outras pessoas. Porque é mais fácil trabalhar para outro do que trabalhar para si mesmo. A recompensa de trabalhar para si mesmo pode ser maior, se você souber trabalhar, né, dependendo do tempo que você trabalha com aquilo também, né? Mas não é mais fácil. Tem gente que acha, eu vou ser empresário porque é mais fácil. Não é mais fácil, gente. É mais difícil. Mas é claro que pode ser muito maior a sua recompensa. Vai ser muito maior. Se você trabalhar, persistir, encontrar um negócio que você se identifica, trabalha, né, você vai certamente ganhar mais do que trabalhando para os outros. Mas não é fácil. Você está disposto a pagar o preço? Pague. Pague. Eu já trabalhei para os outros, né, muitos anos da minha vida. Hoje eu trabalho para mim. Não é fácil. Era muito mais fácil trabalhar para os outros. Especialmente para o governo, né, que eu trabalhava para o governo, era muito fácil trabalhar para o governo. Mas trabalhar para mim é mais gratificante. Então, você tem que pensar, né? Às vezes você está desistindo do teu sonho, desistindo do teu negócio, desistindo da tua carreira, desistindo da tua profissão, desistindo de algo que você sempre quis na sua vida, porque é difícil. Não desista porque é difícil. Vença as dificuldades e seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. E, naturalmente, você vai crescer e vai prosperar. Não vai ser imediatamente, mas você vai trabalhar, vai crescer e vai prosperar. Uma hora você vai encontrar o caminho e vai prosperar nele, amém? Quantos podem dizer amém? Então, seja lá o que for que você tem no seu coração, que você quer trabalhar, acredite, deixa eu te falar, eu tenho sonhos que nem a minha esposa acredita. É verdade, nem a minha esposa, é pastora, mulher de Deus e tudo, mas tem coisa que eu nem conto para ela, porque eu sei que ela não vai me apoiar, entende? E eu falo isso para ela mesma, ela está cansada de ouvir isso. Mas por que eu estou te falando isso? Para você estar preparado, porque às vezes você vai sonhar sozinho e vai trabalhar sozinho para realizar os seus sonhos. Porque ninguém vai querer te apoiar nos seus sonhos. Então aprenda uma coisa. Não espere a aprovação de ninguém para correr atrás dos seus sonhos, daquilo que você quer. Tá? A única aprovação que você precisa é a de Deus. Se você tem certeza que Deus está contigo nesse negócio, nessa empreitada, nesse curso, nesse emprego, nessa empresa, seja lá o que for, se você sabe que Deus é contigo, que Ele colocou esse sonho no teu coração, então sonhe até o final, até realizar, até você ver o seu sonho cumprido, até você desfrutar daquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Então se coloca de pé. Em nome de Jesus.